A Antártica poderia ser o berço de uma civilização antiga? Quem vive sob o gelo desse misterioso continente? E por que um buraco do tamanho de um país se forma no meio da Antártica? Hoje vamos tentar descobrir isso, e nesse episódio contarei a você sobre as coisas inexplicáveis, estranhas e incomuns que estão acontecendo na Antártica nesse momento. Vamos nessa! Entre as teorias malucas sobre a Antártica está a lenda de uma cidade subaquática. Até mesmo alguns historiadores compartilham desse ponto de vista. Mas será que a Antártica realmente pode ter aparecido no lugar da mítica Atlântida? Ou a consonância não passa de uma coincidência? Segundo as lendas antigas, Atlântida é uma ilha mítica. A hipótese de uma Atlântida Antártica foi publicada pela primeira vez em um jornal italiano há quase meio século. O artigo relatou que cientistas americanos encontraram vestígios inegáveis de alta civilização pré-histórica que existiu em nosso planeta há cerca de 15 mil anos. Essa hipótese foi desenvolvida no livro do italiano Flávio Barbiero, Uma Civilização sob o Gelo, que provou que a Atlântida estava localizada no lugar da atual Antártica. O clima naquela época era bastante quente, há 10 mil, 12 mil anos atrás, quando a Terra colidiu com um corpo celeste de enorme massa e tamanho. O impacto mudou o eixo da Terra, resultando em inundações, terremotos gigantescos e fortes chuvas que destruíram a Atlântida. A Atlântida Antártica se encaixa perfeitamente nas lendas antigas, pois está localizada simultaneamente nos oceanos Pacífico, Índico e Atlântico. De acordo com a história de Platão, seus habitantes podiam controlar as águas de 3 continentes ao mesmo tempo. Crânios estranhos. Foi uma notícia impressionante que crânios haviam sido encontrados recentemente no gelo da Antártica. E eram crânios estranhos também. 3 crânios antigos de formato oblongo foram descobertos no continente por uma equipe de arqueólogos. Relatórios afirmam que um arqueólogo chamado Damian Waters e sua equipe descobriram os crânios em uma área chamada Lapile. Eles foram considerados os primeiros restos humanos encontrados na Antártida. Mas do nada eles passaram a ser os primeiros restos alienígenas encontrados na Terra. Sendo que crânios alongados semelhantes foram encontrados antes, principalmente no Egito, Síria e Mesopotâmia. Todo o gelo do mundo. Existem muitas teorias da conspiração em torno da Antártida. Haveria realmente as bases do Terceiro Reich aqui? É possível que sim. Um enorme terreno baldio coberto de neve 1,5 vezes o tamanho dos Estados Unidos é o lugar ideal para um campo de treinamento secreto. 99% da Antártica é composta de gelo. Sim, há muito gelo. Cientistas estimam que as partes oriental e ocidental do continente representam 90% do gelo total do planeta. Mesmo essas condições adversas não impedem cientistas e viajantes. Desde 1820, vários grupos e equipes foram enviados ao continente. Um dos mistérios que os exploradores encontraram durante suas visitas foi o chamado gelo cantante. A enorme plataforma de gelo Ross canta quase constantemente, até os dias de hoje. A frequência desse som é muito baixa para ser ouvida pelo ouvido humano, mas os sensores sísmicos estão à altura dessa tarefa. Cientistas dizem que o estranho canto é causado por fortes ventos que fazem vibrar a neve e o gelo na superfície da plataforma. Mas então, como a mudança repentina do tom de canto pode ser explicada? Como se viu, não depende da mudança dos ventos. Será que o canto do gelo é causado por outra coisa, ainda não explicável? A terra mais seca. É difícil de acreditar, mas é na Antártida que algumas das terras mais secas de nosso planeta estão localizadas. São os vales secos McMurdo, que têm uma área de cerca de 8 mil km² e consistem em 3 oásis antárticos, onde quase não existe gelo e neve. A razão para isso são os ventos mais fortes soprando perto do solo e atingindo velocidades de 150 km por hora. Cientistas descobriram que algumas partes dos vales secos de McMurdo não têm precipitação há 2 milhões de anos. Essa área é considerada especialmente protegida. Devido à ausência de cobertura de gelo, é conveniente realizar pesquisas geológicas. Além disso, os vales secos de McMurdo estão próximos das condições naturais de Marte e, portanto, espaçonaves foram testadas nos vales. Nova criatura. Recentemente, a uma profundidade de cerca de 350 metros, os arqueólogos americanos descobriram algo realmente assustador. Uma criatura desconhecida da ciência. A que classe ela pertenceria? Até agora, isso é desconhecido. Felizmente, a nova criatura era relativamente pequena. O comprimento de seu corpo era de apenas 20 centímetros. Não devemos ter muito medo, mesmo que seja apenas mais uma brincadeira. Seria extraterrestre? Isso ainda não é conhecido, mas o que se sabe é que criaturas ainda mais interessantes foram encontradas na Antártida, que realmente eram de origem extraterrestre. Essas foram descobertas recentes. Fique ligado para descobrir todos os detalhes e para ver outras coisas estranhas acontecendo no continente gelado agora mesmo. Vamos nessa! Nas terras planas e luminosas da Antártida, qualquer mudança é bastante visível. Nesse ambiente, uma queda de meteorito simplesmente não pode passar despercebida. Em parte é por essa razão que a maioria dos meteoritos que estudamos foram encontrados no continente gelado.
Nos últimos 50 anos, cerca de 10 mil meteoritos de diferentes formas e tamanhos foram encontrados na Antártida. Alguns deles têm vários bilhões de anos. Eles estão entre os convidados de Marte. O que a Antártida e o planeta Marte podem ter em comum? Pelo menos algumas pedras. O meteorito marciano conhecido como Allan Hills 84001 foi encontrado nas montanhas Allan Hills, na Antártida, em dezembro de 1984. Essa descoberta causou um grande clamor público por causa das estruturas microscópicas fossilizadas encontradas na superfície do meteorito que poderiam ser bactérias. A questão da origem das bactérias ainda está em aberto, mas é sustentada pelo fato de que o tamanho das estruturas encontradas é de 20 a 100 nanômetros de diâmetro, que é muito menor do que qualquer forma conhecida de vida celular. Especula-se que o meteorito se separou de Marte há 4 bilhões de anos. Naquela época ainda havia água líquida. Os outros meteoritos encontrados na Terra são de um período posterior. Foi uma descoberta única, confirmando a teoria da origem extraterrestre das bactérias. Além disso, de acordo com cientistas, é interessante, porque esse meteorito em particular pode ter destruído a vegetação na antiga Antártida tropical. Achados de Marte também foram descobertos no século XXI. Outro meteorito de origem marciana foi encontrado em dezembro de 2003, a 750 quilômetros do Polo Sul. E aqui temos outro pequeno meteorito que atingiu a Terra em 2002. Ele foi encontrado apenas em 2015. Esse espécime apresentava restos fossilizados de bactérias do planeta vermelho. Quanto tempo temos que esperar para que algo maior chegue em um meteorito? Buraco. Acredita-se que o terreno da Antártida não é tão estático quanto parece. Em 2017, um enorme buraco do tamanho da Irlanda foi descoberto no meio do continente. De acordo com cientistas, geralmente grandes cavidades são formadas em relativa proximidade do gelo e do mar. Mas o buraco, que foi apelidado de Polínia, estava localizado a várias centenas de quilômetros da linha divisória. Isso indica que apareceu como resultado de alguns processos desconhecidos. Um buraco anterior desse tamanho apareceu aqui na década de 70, mas permaneceu não estudado devido à falta de instalações de observação por satélite. Nos 40 anos seguintes, a cobertura de gelo do mar permaneceu intacta. É prematuro dizer que o buraco no gelo marinho foi causado pela mudança climática global, mas ainda não há resposta para a questão do que exatamente faz com que esses buracos apareçam a cada meio século. A vida secreta. É difícil imaginar que uma região tão agreste como a Antártida pudesse ser habitada por um grande número de espécies, mas é uma realidade objetiva. A comunidade científica foi convencida pela descoberta de lagos sob camadas de gelo de vários metros de altura. Acredita-se que os organismos vivos podem viver nas águas dos lagos, porque contém todos os fatores necessários para a vida. Por exemplo, água doce com alto teor de oxigênio e temperatura da água relativamente alta. Os micro-organismos adaptados à vida sob tais condições podem ter propriedades únicas, porque foram isolados da biosfera terrestre por um longo período de tempo, e portanto, seus processos evolutivos ocorreram de forma independente. Os dados disponíveis indicam que as bactérias são as candidatas mais prováveis à vida em um lago subglacial. São essas criaturas que seriam capazes de sobreviver na escuridão total e em excesso de oxigênio. Mas os cientistas conseguiram encontrar essas bactérias? Em 2014, um ecossistema próspero e ativo foi descoberto em um lago. Os micro-organismos foram isolados do ar fresco e da luz por milhões de anos, mas sobreviveram graças ao metano e ao amônio. Essa descoberta sugere que a vida alienígena não é tão impossível quanto se pensava anteriormente. O que impede esse ecossistema de habitar, por exemplo, o satélite gelado de Júpiter, chamado de Europa? Em outubro de 2016, os cientistas relataram a descoberta do que eles disseram ser um organismo único no lago subglacial Vostok, na Antártida. A bactéria que eles encontraram tinha uma semelhança genética com seres vivos conhecidos pela ciência moderna de apenas 86%. Acredita-se que essa bactéria única, que pode sobreviver a uma pressão de 400 atmosferas, pode ser de origem extraterrestre. Isso é indicado por sua composição genética e química. Cientistas explicaram que a bactéria conseguiu sobreviver no lago subglacial que se formou há 15 milhões de anos devido ao fato de que existem nascentes geotérmicas no fundo do lago e a água é altamente enriquecida com oxigênio.